Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é UX Content e o que esse termo tem a ver com UX Writing? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E para somar com a gente, convidei uma pessoa especialista na área. Ela é Content Designer na Conexa Saúde e trabalha com estratégia e criação de conteúdo há mais de 10 anos. Salve, salve, Thalita Gonzalez. Oi, Luan. Então, me apresentar, assim, não vou me alongar muito, até porque você já fez essa introdução, mas acho importante destacar essa trajetória aí dos 10 anos, né? Até porque a comunicação como um todo, ela mudou muito, né? Desde 2000 e pouco, quando a gente tinha aí um foco muito grande em jornal, enfim, até chegar hoje, né, na comunicação para produtos digitais, e eu gosto muito de destacar como foi, assim, como eu passei por essa transição e que me trouxe hoje aí nessa posição, né, que você citou. Então, foi importante você dar esse contexto a respeito aí dessa transição dos 10 anos. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para gente. Muito legal, né, galera? Pô, legal. E para a gente já então entrar nessa questão de como foi a sua trajetória, Thalita, até mesmo antes da gente falar sobre essa questão de UX Content, né? Cada dia que passa, mais nomenclaturas vão surgindo dentro desse nosso universo de design. Fala pra gente um pouquinho aí como foi essa sua trajetória, como que você iniciou a sua carreira. Pelo que eu vi, você começou mais com essa questão de marketing, trabalhando ali, né? E você me corrige, qualquer coisa se eu estiver errado. E aí depois você meio que foi fazendo uma transição mais voltado pra questão do design. Apesar que eu acredito, e também trabalhei muito com essa questão de marketing, que uma coisa complementa a outra. Mas como foi pra você essa sua jornada, essa sua experiência de vida aí? Se você puder contar um pouquinho aqui pra gente. Bom, Luan, você está certíssimo. Eu acredito que hoje todas as pessoas que têm algum tipo de background em relação à comunicação e migraram para design têm essa vivência de marketing ou algum tipo de comunicação, né? Então, isso para mim é fundamental, foi fundamental nessa transição, porque acho que todo mundo hoje que é difícil você encontrar uma pessoa que começou ali como o primeiro emprego como ex-writer, né? Ela teve ali uma vivência anterior. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que começou assim do zero como ex-writer e não tinha um background anterior ali em comunicação. Mas da minha trajetória especificamente, eu vou dizer contar para você que eu comecei em 2007, né, quando foi meu primeiro emprego, assim, relacionado à área de comunicação. E aí eu sempre vi, assim, com atenção, aquele movimento que a gente estava tendo aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, da chegada, né, de redes sociais, como Twitter, né, lá em 2007, Facebook, aqui em meados de 2009, né, no Brasil. E eu via isso com uma certa atenção, pensando, putz, as pessoas se tornando protagonistas aí na criação de conteúdo, quando isso não era exatamente, assim, fomentado. E em 2011, eu tive a minha primeira experiência com criação de conteúdo digital, que antes, né, isso era hobby para mim, de acompanhar rede social, comunicação de rede social. Em 2011 eu tive a minha primeira experiência ali com conteúdo digital, de criar uma estratégia ali para uma marca, né, na época uma editora, especificamente sobre conteúdo digital. Isso começou assim, me dar muitos insights, né, de comportamento dos usuários aí, das pessoas usuárias nas redes sociais, o que engajava mais, o que engajava menos. Aí vão criando, né, novas formas de conteúdo. A gente vê uma criação muito grande assim ao longo
dos anos sobre vídeos, né, consumo de vídeo, consumo de infográfico, enfim. Então, eu acredito que nesse momento de transição aí do offline para o digital, quem teve essa oportunidade de passar por esses momentos, traz hoje uma bagagem que é fundamental para entender o comportamento das pessoas, inclusive no uso de produtos digitais. Independente aí, se a gente está falando de uma rede social, claro que são contextos diferentes, mas tem aí uma bagagem que eu acho que é muito importante. E aí, paralelamente a isso, né, a gente tem a questão do design nas redes sociais, como você bem disse, do marketing, né, em redes sociais. Isso também, eu já atuava, né, eu sempre gostei de fazer esse tipo de criação, mas foi a partir de 2015 que eu comecei a olhar com mais atenção para essa área de produto digital, quando começou, acredito aí, em meados de 2014, ali, crescer esse uso mais frequente aí de produtos digitais, com a chegada de aplicativos de táxi, né, a gente não tinha isso até antes, aí não tinha outro aplicativo, a gente tinha que usar o meio tradicional, solicitar por telefone, enfim, e com a chegada aí desses produtos, não me lembro na época se chamava ali produto, mas eu comecei a notar isso com mais atenção. A gente sempre, claro, teve sites, né, desde aí do advento aí da internet, aí do crescimento aqui da internet no Brasil, a gente sempre teve site, mas esses aplicativos, produtos ali, a gente ainda não olhava muito com atenção para isso. Mas aí eu comecei, né, a ter esse interesse, estudar, participar de alguns cursos que começaram a surgir na área, mas aí, a partir de 2015, eu comecei a ver que estava tendo um movimento, né, alguns cursos mais focados em conteúdo, né? Conteúdo sempre é algo ali que eu tive esse carinho, essa vontade aí de aprender sempre mais, e comecei ali a olhar com mais atenção para esses tipos de curso. Então, comecei a fazer ali alguns cursos focados em conteúdo, né, para produtos ali, pessoas ali na época já começavam a falar com mais atenção, e eu acredito que em meados de 2018 e 2019, que isso teve um boom, assim, que eu comecei a ver com mais atenção essa parte de conteúdo focado na experiência, né, da pessoa usuária. E aí, a partir disso, cursos falando sobre acessibilidade, linguagem simples, enfim, acho que o momento hoje, né, para conteúdo está muito bom, que a gente vê as empresas, né, não só de produtos digitais, mas até de produtos mais físicos ali, tendo esse foco, né, em atender todas as pessoas ali por meio da linguagem. Então, acho que é um momento muito bom, e essa transição me trouxe, né, no papel aqui que eu ocupo hoje, e respondendo especificamente sobre o X-Content, né, na verdade, é uma visão que eu tenho, que quando você une o conteúdo com a experiência do usuário, você consegue atender, você consegue incluir, né, as pessoas, você consegue pensar, não numa estratégia de content first, que às vezes é um pouco difícil ali de fazer, mas você consegue entender, né, ter esse conhecimento aí sobre as necessidades da pessoa usuária. E não estou aqui falando exatamente da mudança ali do idioma, né, como a gente tem disciplinas hoje que discutem, né, sobre as linguagens inclusivas, né, enfim, mas acredito que hoje a gente consiga, a partir dos estudos, deixar uma experiência mais fluida, mais compreensível, com linguagem mais simples, mas também conseguindo aí muitas vezes atender as pessoas de uma forma geral. Então, acho que toda essa transição, e não digo só pela minha transição, mas de outras pessoas ali que eu acompanhei, que acompanho, a bagagem anterior na parte de comunicação é fundamental para atuar dentro de um produto digital, seja ali no conteúdo, ou até mesmo, eventualmente, um designer que antes estava focado no marketing, né, e quer focar em produtos digitais. Acho que toda essa bagagem nunca é deixada de lado, nunca é sempre reaproveitada, na verdade. E, mais especificamente, né, quando a gente fala de UX, o UX Writing, né, não é só, muitas vezes, fazer um texto ali que é mais alegrinho, né, ou mais divertidinho. A gente sempre tem que focar ali, a gente está resolvendo ali um problema da pessoa, a gente está conseguindo fazer com que ela conclua uma tarefa. No meu contexto hoje, como eu estou na área da saúde, eu levo muito em consideração e faço, né, com que a nossa equipe ali de conteúdo e dos próprios designers, né, tenham esse cuidado de pensar, a pessoa pode estar com febre,
a pessoa pode estar com dor, a pessoa pode estar com um problema grave ali, que eventualmente ela vai até precisar ir num atendimento presencial, mas se ela não precisar, se a gente conseguir resolver o problema dela aqui, a gente está conseguindo fazer com que ela acesse uma consulta, que ela consiga ter aí receba, né, a sua prescrição, né, ou eventualmente um atestado que ela vai precisar ficar um pouquinho ali afastada, a gente está conseguindo fazer com que a pessoa cumpra, assim, essa jornada simples. Então, acho que essa é a minha preocupação, assim, como conteudista, né, como UX, pensando no todo, e também, se eu precisar fazer um comunicado ali para o paciente, para o profissional de saúde, eu também vou conseguir, porque eu, além da experiência, eu tenho, né, essa habilidade que eu trouxe aí da produção de conteúdo, de produzir focando sempre, né, nas necessidades e no conteúdo que precisa despertar a atenção aí da pessoa usuária. Então, Luana, não sei se eu respondi exatamente a sua dúvida, mas acho que une a estratégia, né, do produto, da usabilidade, da acessibilidade por meio das linguagens simples, com as necessidades ali do paciente, ou do profissional de saúde, ou qualquer tipo de pessoa usuária, né, de um aplicativo ou de um produto digital. Maravilha, Thalita. Isso foi muito bom que você falou, essa sua bagagem e experiência com relação ao marketing, como você atuava, principalmente com relação a conteúdo, mas também outras áreas que a pessoa atua dentro do marketing, às vezes está migrando para UX e tem dúvidas de como fazer essa relação, né? Esse match entre ter trabalhado com marketing e agora trabalhar focado na questão do design de experiência do usuário. E você é um exemplo vivo disso, de que foi possível fazer essa transição e que você hoje está atuando com isso, que você traz muito dessa sua bagagem, experiência, história de vida profissional, atuando hoje dentro de um time focado nessa questão de conteúdo. E assim, você falou aí sobre conteúdo, sobre o UX-Writing. Qual que é a diferença ou a semelhança entre uma coisa ou outra, ou as duas são a mesma coisa e só muda a palavra? Porque hoje em dia, como eu falei, cada dia que passa, mais termos vão surgindo, e aí assim, o que eu percebo é a galera que tá vindo agora para a área de design, principalmente a questão de UX, fica muito confusa, e é natural essa confusão porque, você tá estudando uma coisa hoje, tava bem focado ali em 2020, 2019, falando muito sobre o UX-Writing, aí agora do nada começa o UX-Content, aí a galera fica, e aí, o que é uma coisa, o que é outra? Então eu gostaria de ouvir aí a sua opinião e a sua visão a respeito disso. O UX-Content é o mesmo que o UX-Writing? Como que isso funciona? Basicamente, sim, Luan. E aí, faço até uma licença poética, né, na verdade, aí sobre o UX-Content, porque foi uma necessidade que eu particularmente via de como a gente une um conteúdo mais denso, além das fraseologias de um produto digital, com as necessidades ali da pessoa usuária. Né? Então, realmente, a maioria, até das vagas ali que a gente vê no mercado, ou ela está focada para content design, ou ela está focada para o UX-Writing, né? No fundo, assim, eu acredito que tem algumas diferenças ali, sutis, mas são pessoas ali, né, pessoas que estão focadas em conteúdo e do ponto de vista de usabilidade, que vão conseguir fazer cada função, assim, de forma primorosa, assim, não teria diferenciação. Mas a diferença que eu vejo, assim, no UX-Content, é um misto aí do content design com a usabilidade. Que aí, recentemente eu estava até lendo um artigo falando que o content design, muitas vezes, ele tem que pensar além do conteúdo, né? Ele tem que pensar ali na estrutura de uma tela, na estrutura de algo até que não seja digital, né? Seja assim, mais gráfico ali, ele tem que pensar nessa arquitetura, né, da informação, né? Mas eu, particularmente, eu acho que tanto o UX-Content ou o UX-Writing, né, e como você disse, todas as nomenclaturas que a gente vê surgindo na área de escrita, né, voltada para o usuário, pelo menos uma noção, algum conhecimento você tem que ter ali sobre arquitetura da informação, né, taxonomia, enfim, eu vejo às vezes em alguns cursos você aborda isso, mas no dia a dia, às vezes, realmente não vai ser tão frequente o seu uso, mas que é importante você entender ali a estrutura, né, o que vem primeiro numa hierarquia de informações. Isso, no meu ponto de vista, não é nem algo que a gente vê em produto, mas em conteúdo a gente tem, né, pessoas ali que fizeram faculdade
faculdade de jornalismo, de comunicação como um todo, aprendem, né, vem ali na faculdade aquela estrutura, né, de que você tem que fazer um lead direitinho. E aqui eu acho que no produto você consegue aplicar isso de uma forma muito semelhante também. Então, na prática, não é que há diferenças. Eu acredito que há contextos de uso diferentes. Muitas vezes, uma pessoa, dependendo da empresa, né, aí onde ela está inserida ali, ela vai focar apenas na escrita focada para o produto digital. Mas, se necessário, ela também vai ser acionada para fazer algum tipo de comunicado ali. Não estou nem falando de e-mail marketing, tá, Luan? Mas, assim, algum tipo de... até release notes, por exemplo, né? Então, por isso que eu gosto de, quando eu falo o X-Content, no meu ponto de vista, né, de Thalita aqui, eu acho que a gente consegue abranger mais coisas além do que a escrita focada 100% apenas, né, na pessoa usuária. E quando a gente fala de um contexto um pouco, englobando um pouco mais de funções. Sim, perfeito. Na minha visão, quando eu escuto essa palavra ou eu leio, né, UX Content, me vem na cabeça assim, poxa, content de conteúdo mesmo, então de tudo, desde pensar na experiência que a pessoa vai ter navegando, por exemplo, no aplicativo e ver um vídeo, ver uma imagem, ver um ícone, ver o texto também em si. Já quando eu leio UX Writing, me dá a sensação, e você me corrige, Thalita, se eu estiver errado com isso, que é apenas mais o texto. Sabe, como se fosse tipo uma função que você vai olhar mais pro texto e não tanto, por exemplo, se tiver um vídeo, uma imagem ou um ícone. Parece que a pessoa fica mais com a escrita em si. Apesar de eu saber que o X-Writing também engloba a questão do conteúdo. Então eu até entendo esse lance de ter surgido uma palavra nova, né, de content para englobar toda essa cadeia de experiência relacionada com o conteúdo, com o ícone, com uma imagem, com um vídeo, com o texto, e não apenas o texto, até mesmo para as pessoas entenderem isso, sabe? A minha visão e sensação quando eu leio essas duas palavras, me dá esse entendimento, sabe? É basicamente isso, Luan. E aí, não é que existe um certo ou errado, né, nesse sentido. Às vezes, muito do perfil, tanto da pessoa, né, ou da empresa, e do contexto onde ela está inserida, né? Há pessoas que vão ter como X-Writers, que vão ter, assim, uma facilidade muito grande até de notar se o contraste de um botão, o contraste de uma tag, de um chip, por exemplo, estão adequados ali, eventualmente até geralmente, vamos falar de um design system, né? Existem algumas coisas ali que precisam ser melhoradas, às vezes em design system, enfim, e tem o X-Writers que vão bater o olho e falar, putz, mas isso aqui pode ser melhorado, porque o contraste não sei o quê. Não é uma regra, não é algo assim que é fundamental, não é esse o principal, passa longe de ser o principal entregável de um X-Write, né? Ele tem que, de fato, olhar ali para a experiência por meio do conteúdo, mas principalmente, deixando bem claro, né, quando a gente fala não é a revisão, né? Eu acho que isso até é algo que uma pessoa chega, né? A primeira experiência de UX Writing de uma pessoa, né? Da primeira experiência de uma pessoa ali numa empresa, muitas vezes ela vai começar com aquelas tarefas. Faz uma revisão para mim desse texto e tal. Isso para a pessoa muitas vezes é frustrante, porque a revisão é um trabalho, é uma consequência do trabalho de UX Writer, né? A gente não está falando que o trabalho de UX Writer não é o trabalho de um revisor, é consequência. Ele tem que olhar para aquela experiência e o quanto mais contexto ele tiver sobre aquele fluxo, sobre aquela jornada, melhor para ele tanto criar, né, as fraseologias e avaliar se aquele fluxo realmente está fazendo sentido. Aqui, eu acredito que muitas pessoas, né, da área, eu pelo menos já tive essa experiência de quando você tem contato ali com uma jornada ou com um fluxo, você tem total autonomia de falar, gente, vamos parar um pouquinho aqui, talvez só esse caminho aqui, esse fluxo, não seja o ideal, porque, olha, tem um beco sem saída, né, tem talvez um erro aqui que a gente precisa mapear melhor, uma mensagem que a gente precisa colocar para evitar, né, um erro, enfim. Então, eu acho que é bem importante quando a pessoa tem esse momento aí de migração, que ela vai ter uma tarefa, se ela é a primeira pessoa, principalmente, ela vai ter uma função ali também de ganhar, né, a confiança, ganhar o apoio dos product designers aí, das pessoas ali de produto, para mostrar, né, que o trabalho dela não é somente a revisão, é sim participar, né, muitas vezes até participar
da construção ali de uma nova feature, né? Isso aqui, pelo menos no contexto que nós temos hoje, né? E eu digo isso porque, Luan, eu fui realmente a primeira pessoa ali de conteúdo para produto, né? Que chegou hoje no contexto onde eu estou, na Conexa, né? Que é uma plataforma de telemedicina que atende ali não só o Brasil, mas também e agora, como as outras pessoas, né, que atuam nessa área de conteúdo, eu sempre faço questão de falar, gente, não, o máximo que a gente tiver de contexto e de participar desde o início de alguns projetos, de algumas features, melhor vai ser para a gente construir ali as fraseologias, construir, né, o conteúdo e, principalmente, evitar que erros aconteçam, né, confusões, ou que, eventualmente, essa pessoa vá transbordar ali para o suporte, né, que eu acho que é uma grande preocupação ali que todo UX-Writer tem, né, de se fazer entender o que é colocado na tela. Bacana, e aí você falou essa questão que vocês já entram desde o início, né? Eu gostaria de entender, até mesmo para a galera que está nos ouvindo, entender esse processo, de onde que entra esse profissional de UX Content para começar a criar essa estratégia do conteúdo que vai ser posto ali nesse projeto, sabe? Isso, vou até trazer um exemplo aqui, vamos supor, tem um amigo meu que ele vende salgados, né? E aí ele vamos supor que agora ele quer fazer um aplicativo ali pro pessoal fazer pedido de salgado e até fazer encomenda ali pra festa pelo aplicativo. Onde que iniciaria ali o profissional de UX Content, começaria a fazer essa estratégia? É já ali no entendimento do projeto, ali nas primeiras reuniões com o cliente para entender ou não? O pessoal se discute muito, né? Antigamente, quando a gente criava sites, eu lembro, a gente pegava muito Lorem Ipsum e saía colocando nos sites. Eu fiz muito isso, mas de balde mesmo. E depois a gente percebeu que, poxa, a gente tá fazendo errado, né? Tipo, a gente tem que pensar no conteúdo para que ele adaptar o layout ao conteúdo e não ao contrário. Porque depois dá um puta trabalho você ter que ficar lá cortando texto para poder caber num layout que já foi aprovado com o cliente, porque você não pensou nisso antes. Então a gente já entendeu que, pelo menos pro layout, é importante ter esse conteúdo antes. Mas e da ideação ali do projeto ou do produto que está sendo criado? Onde que de fato entra ali o profissional de conteúdo para identificar e até mesmo começar a fazer essa estratégia, né? Não criar um conteúdo do nada para colocar, achando, eu acho que esse é melhor. Não, tem toda uma estratégia, né? Isso, tem sim, Luan. Mas, assim, no meu ponto de vista, não existe, assim, uma resposta certa a essa pergunta. Tá? Por quê? Isso vai depender muito da maturidade da empresa e do chapter ali de design, né, onde essa pessoa vai estar inserida. Por quê? Se ela chegar nesse contexto de faz uma revisãozinha para mim, o trabalho vai ser maior, porque ela vai ter que mostrar o valor dela ali, porque às vezes é o primeiro contato que um product designer está tendo com o UX-Writing. É uma disciplina nova, não tem como falar que todos os designers estão habituados a trabalhar com alguém de conteúdo, porque não é bem isso. Então vai depender muito ali da maturidade da empresa, mas, no meu ponto de vista, né, e o que a gente tenta hoje ao máximo fazer aqui na Conexa, quando é uma feature, assim, que vai ter um impacto grande, um produto novo que está sendo pensado ali, e precisa ser pensado com muito cuidado, a gente participa ali desde do momento, assim, da ideação dele, entender, assim, qual que é o propósito, né, o que a gente está querendo resolver nessa implementação. E aí, não que a pessoa vai participar, assim, de todo o processo, mas o quanto mais contexto, né, a pessoa ali de conteúdo tiver, vai ser fundamental da gente entender como vai resolver ali aquele problema, aquele fluxo por meio do conteúdo. Então, Luan, a resposta, assim, objetivamente, para te dar, eu diria que dependeria, né? Dependeria de qual é o tamanho desse projeto, qual é o tamanho dessa feature, né? Vai ter a consequência ali só da pessoa ser acionada para um textinho, mas vai ter esses momentos ali que serão necessários para entender desde o início. Então, aqui eu prezo muito por isso, prezo por fazer essa imersão ali, né, junto aí com as pessoas de produto, às vezes, e com os designers, né, os product designers, para a gente ter esse contexto também. Quando isso não é, né, assim, possível, o que a gente tende, né, ali a fazer? Aí a gente entra nessa parte ali ainda, né,
da ideação aí, né, e para entender um pouquinho o que está sendo pensado, o que vai ser feito, né, se vai ser, eventualmente, algo que vai ser uma experiência web, uma experiência de aplicativo, enfim, a gente tende a participar, assim, desse momento para ver quais serão as nossas necessidades em relação a texto. Aí é um trabalho muito em conjunto, né, que a gente, aqui, pelo menos nesse contexto que eu te falei, de o UX-Writer, né, o UX-Content e o Product Designer atuarem em conjunto. Então, eventualmente tem um fluxo, né, que é o bruto ali, digamos. Aí, um fluxo que não tem tela nem nada, é um fluxo assim, isso aqui vai para cá, vai para lá, não sei o quê. Então, a partir desse momento, a gente tenta ao máximo estar presente para ajudar também, né, nessa elaboração aí das fraseologias a partir desse trabalho de colaboração com o Product Designer. Então, acredito que tudo vai depender ali, mas no meu ponto de vista, para você traçar, né, essa estratégia de conteúdo, o quanto mais iniciante o projeto estiver, melhor vai ser. Que aí você, e também, claro, é importante você dar aí os feedbacks a respeito sobre essa feature, esse projeto, esse produto, né, da sua percepção, que aí, assim, pode ser que eu esteja puxando um pouquinho a sardinha ali para o lado de conteúdo, mas, assim, eu vejo que muitas vezes a pessoa mais informada sobre um projeto, sobre um feature, sobre um produto, vai ser a pessoa de conteúdo, porque se ela não conhece parcialmente, assim, mais de 80% do fluxo, é muito difícil, assim, dela conseguir criar, né, toda aí uma comunicação que vá ser realmente efetiva. Eu sei que a gente está falando, às vezes, de produtos muito grandes, com muitas telas, enfim, mas eu acredito que, assim, que a pessoa de produto, ela é a que vai estar mais bem informada sobre um produto, sobre uma feature, então é a pessoa que você tem uma dúvida, com certeza ela vai poder te ajudar ali para tirar, para entender qual que é aquele fluxo, para onde vai cada tela, enfim, é algo que aqui a gente tenta sempre estimular, né, que a pessoa de conteúdo esteja sempre alinhada ali, né, com as funcionalidades, saiba direitinho, e a gente vê mesmo que quando não sabe, vai lá, pergunta para alguém, a pessoa vai te ajudar. Maravilha. Isso que você comentou, Thalita, a respeito de quando o profissional entra, né, para atuar, eu também concordo e vejo que, acredito que seu melhor caminho é desde o início zero ali, todo mundo que está envolvido no projeto, talvez não colocando a mão na massa de fato ali do que precisa ser feito, mas pelo menos participando das reuniões de entendimento, porque como você falou, né, se a pessoa ela tá sabendo o que tá acontecendo, qual é o objetivo, quais são os propósitos de estar fazendo aquele projeto, aquele produto, quando ela for criar o conteúdo, ela já tem tudo na mente dela, não tem que ficar caçando informação, marcando mais reunião para entender. Isso é um caminho que a gente acredita ser o melhor caminho, mas como você falou, no dia a dia de negócio ali, nem sempre a gente vai ter esse tempo disponível para estar participando ali junto daquelas reuniões, né? É bem complicado isso. Então, a gente tem o melhor caminho, sabe como trilhar ele, porém nem sempre vai ser possível utilizar aquele melhor caminho, aquela melhor solução. Mas eu sempre gosto de falar que a melhor solução é aquela disponível que a gente tem naquele momento, né? Então, se a gente tem nesse momento menos tempo, menos pessoas e recursos para poder ir para o melhor, que a gente sabe o que é, o melhor é aquilo que está disponível. Então, vamos fazer o melhor que está disponível nesse momento, sabendo que existe um outro caminho que é melhor ainda, só que a gente não tem os recursos necessários para atingir aquilo. Então, tem menos tempo, não vai dar? Faz o melhor, o alternativo ali, que também é um bom caminho dentro do que está disponível naquele momento. E aí, Thalita, falando um pouco sobre essa questão da estratégia, como é que é feito essa estratégia, né? Como é que é feito os processos dentro para se criar esse conteúdo que vai para um aplicativo, e você puder até trazer um exemplo real aí da Connexa, se, claro, você puder tá divulgando algo assim, porque muita gente que tá vindo pro UX, ou quem já atua hoje, por exemplo, para desenhar tela, sabe muito bem quais são os processos ali para desenhar tela, né? Eu vou fazer uma jornada do usuário para entender, vou criar uma persona, aí eu vou lá, vou começar a fazer uns wireframes, depois eu vou pro Figma, começo a fazer o protótipo, enfim, beleza. E com conteúdo, por onde que se começa? Qual que é o início zero ali de um processo para se criar os conteúdos e até mesmo chegar nessa definição? Poxa, aqui é melhor um vídeo. Não, aqui é melhor uma imagem. Sabe? Como é que se chega nisso? Beleza, Luan. Então, também acho que vai muito depender ali da maturidade, né, do contexto que a
pessoa está inserida. Mas, geralmente, o que a pessoa precisa, né, ela vai fazer a primeira imersão ali, de uma nova funcionalidade ali que vai ser apresentada, enfim. Bom, ela precisa entender isso ali com os stakeholders, né? Então, aí por isso que é a importância de participar desde o início ali, para ela ter esse contexto. Acho que fundamental também é fazer uma pesquisa, né, um benchmark, para entender como a gente tem outras empresas, outros produtos, né, que têm essa funcionalidade semelhante à nossa, né? Então, entender como que é esse comportamento ali, como que se comunica, né, essa nova funcionalidade nesse produto. Usar, né, porque eu gosto muito de falar um pouquinho daquele livro do Hobby como um artista, né, que tem muita coisa aí que a gente fala que às vezes na arte ali, né, se copia, enfim, mas eu acho que nessa sua pergunta cabe bem. Muitas vezes a gente não sai do zero, né, a gente tem ali contextos que a gente pode utilizar no nosso, né, não copiar, evidentemente, mas entender como que é ali a comunicação, uma estratégia de conteúdo de eventualmente um concorrente, de algo ali que a gente tenha como semelhante, né. Então você vai agrupando ali as suas informações, você tem o contexto ali dos seus stakeholders, né, o direcionamento ali sobre principalmente o que quer passar, né, o que a gente precisa passar por meio da comunicação. Muitas vezes você tem um alinhamento também com o marketing, né, porque se é uma novidade, é preciso de você ter um alinhamento ali sobre o que a gente vai comunicar, quais são as vantagens disso, né, para não estar desalinhado, né. Então precisa aí ter às vezes, né, um contato aí com a área, né, o time de marketing, principalmente se não tiver. Tem muitas empresas que o marketing de produto não fica exatamente, né, com o produto, não existe essa área, na verdade, então você tem que fazer esse alinhamento. E aí, acho que você pega, né, essas informações e aí você começa a traçar ali a sua estratégia. Lembrando, né, que toda estratégia ali, ela também, no final das contas, ela precisa ter métricas, né? O que eu vou medir ali com o meu conteúdo? Né? Que eu acho que isso também é algo que não comentei no início, mas o UX-Writer também ele tem que olhar para métricas, né? Então, se eu estou criando uma estratégia do zero, eu preciso saber o que eu estou comunicando, por quê, como, e o que eu quero atingir, né, com aquilo e como que eu vou acompanhar se aquela comunicação está sendo efetiva. Então, acho que passa por esses momentos aí de definição sobre o que eu quero comunicar, além desses alinhamentos ali com o marketing, o benchmark com outras plataformas, mas eu acho que assim, o UX-Writer ele vai ter autonomia, né, o UX-Content vai ter autonomia para traçar ali essa estratégia. E aí, essa definição sobre, putz, aqui, será que é melhor uma imagem, um infográfico, um vídeo? Aí vai também, tem muito alinhado com o estudo do comportamento da pessoa usuária, né, usando ali a plataforma. Eu sei que hoje, às vezes é muito difícil você ter acesso a tudo isso, porque às vezes tudo é para ontem, né, mas no caso do conteúdo, eu acho que a pessoa de conteúdo, ela tem já um olhar ali para entender o comportamento ali da pessoa usuária, e tudo vai depender, claro, do contexto. Eu gosto, assim, de pensar que muitas vezes um produto, se vamos dizer os produtos mais básicos, assim, de delivery ou até de pedido aí de transporte ou de táxi, a gente está reunindo muitas vezes pessoas de gerações diferentes. A gente está reunindo pessoas que que há anos precisavam usar o telefone, né, telefone ainda, não estou falando do telefone tão simples que a gente tinha na casa na nossa época assim, de adolescente, mas pessoas ali que o telefone não era tão acessível, que precisava de um orelhão. A gente está falando de pessoas que entraram, né, pegaram ali o início da internet, né, finalzinho da década de 90, começo de 2000, aqui no Brasil, e estamos pegando pessoas que são 100% nativas ali em internet. E aí, então, como que você cria uma estratégia ali unificada em muitos contextos? Você vai precisar ter esse conhecimento, né, para você realmente ter o atingimento ali dos seus objetivos. Tudo isso você precisa considerar na hora de produzir um conteúdo. Aí entra novamente aquela questão, será que o vídeo aqui, se eu quero comunicar uma nova funcionalidade que é focado para pessoas assim, com 60 a mais, o vídeo vai ser melhor? Ou eu coloco aqui um infográfico? Eu preciso comunicar com essas pessoas via WhatsApp, né? Faz parte da minha estratégia
a comunicação via WhatsApp. Então, assim, Luan, vai tudo ter muito conhecimento, né? Aí entra um pouquinho desse ponto das personas, né, de entender o produto, né, tem as suas personas ali, então, e a produção de conteúdo vai ter que entender as necessidades, quais são as principais ferramentas que as pessoas usam, enfim, e quanto mais os produtos são mais generalistas, mais difícil né, que a gente está, no meu caso hoje, saúde já é, né, um contexto diferente, né, a gente sabe que às vezes o brasileiro só procura auxílio médico quando ele está realmente muito ali precisando, né, está doente, está muito ali. Putz, e aí, como que eu faço uma estratégia de conteúdo para engajar essas pessoas, se elas, não, eu não estou precisando de uma consulta, por que eu vou fazer uma consulta? Então, tem todo ali um contexto de você analisar problema, solução, as características da persona, necessidade, enfim, é um trabalho que, não vou dizer que tem uma receita certa, tá, Luan, porque eu particularmente acredito que não há, mas tudo vai depender ali das suas adaptações, do contexto que você vai precisar fazer para atingir esse objetivo, mas principalmente acompanhar, sim, métricas, né, não só de uma estratégia, mas até mesmo do content, né, da lei, ali do botão que você coloca, para ver se as pessoas estão entendendo, se aquilo está sendo efetivo. É muito, por isso que eu falo da bagagem do marketing. O marketing, muitas vezes, você está pensando em conversão, né? Você está pensando, às vezes, em venda, em levar tráfego ali para um site. No conteúdo, voltado para produto, não é tão diferente. A gente também está esperando uma ação, né, feita ali pela pessoa usuária. A diferença é que a gente, na prática, tem que pensar mais ali no contexto dela, evitar erros. Aí eu gosto muito de trazer, Luan, o contexto das heurísticas, né, de Nielsen também, porque se aplica completamente, a maioria delas se aplica muito ali a conteúdo também, não é só design. As leis ali de UX também você consegue aplicar em conteúdo. Então, assim, é um grande guarda-chuva ali de coisas, né, de ferramentas que você pode utilizar para traçar, né, essa estratégia. No meu ponto de vista, não há uma receita correta. Você vai ter ali a habilidade, né? Isso você ganha com o tempo de adaptar a cada situação. Ou seja, é importante conhecer ali as ferramentas e saber qual o momento certo de aplicá-las, como você comentou, né? Perfeito. E só para deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo, pode ser que tenha pessoas mais novas nos ouvindo aqui, né? E não saiba o que é um orelhão, né? A hora que você comentou sobre orelhão, eu acredito que possa ter pessoas mais novas, como eu falei, que não sabem. Orelhão, gente, para quem não sabe, era como se fosse o teu celular, só que plugado, né? Tipo, colocado num... Como que a gente vai descrever agora? No que parecia uma orelha grande mesmo, assim, em locais públicos, que você conseguia ir lá. E eu sou da época ainda que tinha ficha, antes de virar o cartão, sabe? E eram umas fichinhas, parecia uma moeda a ficha, e você colocava a ficha lá, ela durava um tempo, eu não me recordo agora quanto tempo e você podia ligar pra alguém. Só que tinha um porém, né? Às vezes se você ligava e a pessoa não atendia, você podia perder aquela ficha ali, porque ela vai contando o tempo, ela não contabilizava só quando a pessoa atendia, contabilizava desde o momento que você colocava ali. E aí depois da ficha virou os cartões telefônicos, eu até colecionava, não sei se você também colecionava cartão telefônico. Eu também, Luan, também. É verdade, eu também. Tinha vários cartões, era bem legal. E assim, foi uma época muito bacana. Hoje em dia, que nem eu falo, eu acredito que quem nasceu de 2010 pra cá, eu acho que nem sabe realmente o que era um orelhão, né? Tipo, mas joga no Google aí que vocês vão ver que era bem interessante. É verdade. E aconselho até procurar a história, assim, do orelhão, porque é bem interessante, assim, o design do orelhão ali, como foi criado, enfim. Se eu não me engano, até ganhou prêmio de design. Acho que foi não sei se foi uma arquiteta, uma design, assim. A história é bem legal. Pô, que legal, essa de ter ganhado o prêmio eu não sabia. Eu sei que várias vezes, pra não tomar aquela chuvinha, o sereninho, a chuvinha mais fina, eu ficava debaixo de um orelhão, assim, me protegendo. Agora não... Eu acho que eu nunca mais vi um orelhão pela rua, viu? Acho que eles devem ter arrancado todos, né? Eu acho que deve ter, assim, em shopping. Tem umas áreas ali que eles deixaram perto, assim, pelo menos, eu acho que ainda tem assim, numas áreas do solo, assim, para as pessoas usarem rapidamente, assim.
mas, assim, não é mais tão frequente como a gente via na rua, não. Que legal. E Thalita, vamos agora pensar em uma pessoa que tá ouvindo aqui esse episódio, gostou dessa ideia aí de trabalhar e focar só com isso. Ela já é designer numa empresa, só que ela trabalha sozinha. Como que ela pode fazer para gerar valor com relação a essa questão de conteúdo, sabe? Porque como você falou e como a gente está discutindo aqui, é uma disciplina nova ainda, né? Para as empresas e tudo mais. E às vezes tem essa dificuldade até de mostrar o valor do design como um todo ali para a empresa. Agora imagina mostrar um valor onde você vai dedicar um tempo para pensar só no conteúdo, sabe? A gente tá ligado que tem muitos empresários e diretores que não entendem disso e às vezes ele vai falar, não precisa desse tempo não, vai lá, só escreve qualquer coisa aí, o usuário vai entender, tem que ficar uma tela bonita e não sei o que lá, e a gente sabe que essa é a realidade e não julgando até mesmo essas pessoas porque é por falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes a gente tem falta de conhecimento em alguma área, sei lá, vamos supor mecânica, a gente leva o nosso carro para arrumar e fala, pô, mas é só apertar um parafuso, não é? Porque você tá me cobrando tudo isso? A gente, como pessoa, a gente acaba tendo esse pré-julgamento que é errado e a gente tem que valorizar a profissão do outro ali, né? E entender, a gente não entende, o outro entende, é especialista, ele vai me falar e beleza, né? Não trazendo também o mérito de pessoas que enganam, tá? Trazendo pessoas que são honestas, né? E como que a gente faz para gerar esse valor nessa pessoa que tá nos ouvindo ali, trabalha sozinha e tal, é designer e ela quer focar mais nessa questão do conteúdo porque sabe que, como muitas frases que eu já li, tipo, que falou, conteúdo é rei. E eu acredito nisso, conteúdo é rei, sabe? Então, como é que ela faz para gerar esse valor pro líder dela ali, pro diretor da empresa, só trabalhando sozinha, sabe? Quais são as estratégias que ela pode estar traçando ali para a carreira dela profissional mesmo e gerar esse valor dentro da empresa que ela está hoje, por exemplo? Você tem aí umas dicas para passar? Olha, Luan, eu acredito que realmente existe essa visão muitas vezes, porque para uma pessoa, digamos assim, que não conhece como que é feita uma estratégia de conteúdo, na cabeça das pessoas assim, pô, mas todo mundo escreve. Por que eu vou contratar uma pessoa ou um grupo de pessoas para focar somente na escrita, sendo que todo mundo escreve? Muitas vezes, assim, a pessoa com esse pensamento, ela não está muito preocupada se a frase vai estar faltando crase, se vai estar faltando ponto final, enfim. De fato, a pessoa com esse tipo de pensamento, ela não está muito preocupada, ela está resolvendo ali o problema dela de não, qualquer pessoa pode escrever aqui. Mas eu acredito que a pessoa que tem esse interesse, né, seja ela para fazer uma migração ou que já tem essa preocupação, eu acho que ela tem que sim fazer aí um estudo, né, seja por meio de cursos, né, a gente tem livros também muito, muito interessantes, assim, muito famoso, né, o Redação Estratégica para o UX, da Torrey, né, embora, claro, a gente tem que ter um cuidado ali de aplicar o contexto aqui no Brasil, porque o contexto dela ali é 100%, né, norte-americano, enfim, mas eu acho que ali, numa leitura, até no próprio Medium, a gente tem bastante coisa sobre isso, que ressalta sobre como a gente consegue guiar a pessoa usuária para ela complementar uma tarefa. O design, como falou, bonito, é legal, mas se a gente pensar só nisso, a gente está excluindo até pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, porque ela não vai ver a tela bonita. Se é uma pessoa que tem uma deficiência, ela vai precisar, visual, claro, ela vai precisar de um leitor de tela. E o que vai ser lido pelo leitor? O texto. O leitor de tela não vai ler ali chip azul, Pantone, não sei o quê. Não vai. Né? Então, vai ler o conteúdo. A gente pensa, né, o conteúdo ali é fundamental porque ajuda a pessoa a finalizar uma tarefa. O que a gente tem que evitar é frustrá-la. Então, para a pessoa que tem esse interesse, acho que começa. Ela já tem o contexto dela ali de product designer, sem dúvida. Ela sabe como funciona o fluxo, ela conhece a jornada. E se eu quero, né, se eu estou no caso dessa pessoa e eu quero melhorar a jornada por meio do conteúdo, eu começo a fazer esses cursos, né? Tem cursos aí muito bons aí para serem feitos, né? Não vou citar aqui todos os nomes, mas isso é muito fácil de encontrar, tanto pelo próprio LinkedIn, ou de procurar em escolas que são mais voltadas aí a design, né, a product design. A gente tem livros ali muito bom, tem eventos gratuitos muito bons aí que a gente consegue, como o seu podcast, Luan,
é gratuito, né? Então tem muito conteúdo sobre isso, tem conteúdo no YouTube. Então eu acho que assim, a gente parte, né, para a pesquisa inicial e fazer esses cursos, caso a pessoa realmente queira, né, fazer, ter esse entendimento, mas trazer para a mesa ali, né, numa sprint, numa alguma tarefa ali da squad, né, onde ela está inserida, essa atenção para o conteúdo, de plantar essa sementinha nas pessoas, assim, putz, será que o nosso conteúdo está guiando as pessoas? E aí entra aquela parte de como a gente valida, né, o conteúdo. Se as pessoas têm um funil e tem aqui um obstáculo, o que está acontecendo nessa tela? Por que as pessoas não estão ela, ou elas estão cancelando, desistindo ali, o que está acontecendo? Aí você começa, né, ir ali insights para entender. Às vezes pode ser realmente um design, eventualmente o botão ali não está claro, às vezes é a lei que não está claro. É uma ação que a gente imagina que tem que ser feita, mas na cabeça ali da pessoa usuária não é aquela ação, não é aquele verbo, né, que tem que ser utilizado. Então, acho que vai muito ali, Luan, da pessoa realmente ter esse cuidado, fazer os estudos, enfim, né, e aí ela aprofundando, né, tendo referências, e referências eu digo, né, eu acho que não só como ex-writers, mas qualquer pessoa da área de design, muitas vezes, na parte de fotos ali do celular, tem mais print de tela do que de foto, né? Então, porque a pessoa vai vendo ali fluxos, vai vendo aplicativos que, putz, olha, isso aqui eu posso aplicar no meu contexto, deixa eu fazer um print aqui. E vai criando esse repositório aí, né, de um benchmark informal. Claro que pode fazer um benchmark formal também, mas eu acho que, assim, a gente tem contextos ali que a gente pode, qualquer pessoa, né, pode se aprofundar nesse tema, né, com muitos conteúdos gratuitos, né, como eu falei, tem gente no LinkedIn que faz conteúdo gratuito muito bom, né, que gosta ali de ajudar, e também acho que a pessoa quer investir mais nisso, putz, chama alguém da área para conversar. Se ela trabalha com alguém ainda da área de conteúdo, é mais fácil ainda. Se não, acho que está todo mundo que atua, né, com conteúdo muito aberto ali para conversar, para trocar, né, uma ideia sobre isso. Porque conhecimento a gente tem de graça, mas nada melhor do que a gente pegar contextos aí das pessoas. Então, acho que eu mesmo, assim, recentemente eu tive a experiência, né, de finalizar um guia de escrita, um guia de tom e voz, que é algo assim, um dos principais entregáveis ali, né, da pessoa de conteúdo, de UX content, content design, enfim. E eu decidi compartilhar um pouco das minhas percepções sobre aquela atividade. E foi muito legal de receber feedbacks ali de pessoas falando, poxa, mas sim, eu achava que era tão complexo fazer isso e você deixou de um jeito mais simples. E aí eu fui conversar, né, com 2 ou 3 pessoas a respeito disso, explicar o que foi a experiência, que às vezes, assim, o que a gente só precisa é trocar conhecimento, e entre nós, assim, acho que a comunidade tem muita gente só capacitada, mas disponível ali para isso, né, para fazer algum tipo de mentoria. Então, acho que vai muito aí nessa troca, né, de informações, mas tem muito conteúdo aí que a pessoa pode se aprofundar e levar isso ali para a mesa, né, das squads ali, de negociação, falando, ó, isso aqui temos um problema, as pessoas não entendam, e aí ela vai, né, criando novas habilidades aí de pesquisa também é uma habilidade, né, de UX Writing, para a gente falar com os usuários e ver se, como eu falei, tem um funil ali, será que esse botão está fazendo sentido, será que as pessoas estão entendendo? Vão pegar feedback ali das pessoas. E aí eu acho que o UX Writing tem total habilidade também de pegar esse contexto e aplicar ali de melhorias junto, né, com product designers, enfim, mas tudo na base aí da conversa, da troca de conhecimento, acho que dá certo sim. Muito boas suas dicas, viu, Thalita? E aí, deixa eu te perguntar, muitas pessoas que estão vindo, por exemplo, como você que veio do marketing, vejo também pessoas e profissionais vindo da área de jornalismo, né? Tipo, para essa questão de UX Content. É necessário ter essas profissões para vir para UX Content? Ou pode ser qualquer tipo de background, consiga trabalhar como um profissional aí de UX Content Design e tudo mais? Como que você enxerga essa relação? Até mesmo porque
eu já vi pessoas, arquitetas vindo para a área de design, trabalhando como product designers, né? E só que agora específico para UX Content, por exemplo, eu vejo muito essa relação, né? Jornalismo, marketing. É necessário ter isso para vir ou não? Como que você enxerga isso até mesmo para o pessoal que está nos ouvindo aqui poder ter uma base, falar, nossa, eu vou ter que fazer jornalismo, eu vou ter que fazer marketing primeiro, ou não, a pessoa às vezes não tem nenhuma faculdade, quer decidir qual faculdade fazer e quer seguir carreira como UX Content, o que ela faz, sabe? Luan, eu não acho, não acredito que o background somente na área de comunicação seja fundamental aí para fazer uma migração, para atuar nessa área. Eu acho que qualquer profissão, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades, né? O que eu acredito, quem tem um background de comunicação já está com um pezinho ali, porque fica mais fácil, porque tem o contexto e sabe como funciona, né? Tem também funil de conversão ali em marketing. Em jornalismo é um pouquinho mais diferente, né? Porque você tem a parte ali mais focada em notícias, assim, a construção, né, do conteúdo é um pouquinho diferente, mas também não é nada que seja difícil ou impossível ali de aprender. O que eu recomendo, assim, e aí eu digo por experiência própria, que me ajudou muito, paralelamente aos cursos e leituras que eu fui fazendo, também, eu não me sentia completamente pronta de falar, putz, a partir de amanhã eu não quero mais trabalhar com marketing, eu vou trabalhar somente com o produto, vou trabalhar no produto digital. Eu mesma tinha uma autocrítica grande em relação a mim, assim, que eu queria, de verdade, entender o máximo que eu pudesse sobre conteúdo focado para produto, antes aí de eu me sentir à vontade de fazer a transição. Mas, paralelamente, e aí é uma coisa que fez total sentido, talvez para as outras pessoas não faça, mas eu também achei muito bom, muito produtivo fazer cursos na área de design de produto. Porque no meu background, tem assim, eu a designer do Photoshop, do Illustrator, ali quando a gente passa por um produto aí, por exemplo, hoje em dia, né, assim, a maioria usa Figma, enfim, eu não tinha esse conhecimento, hoje eu tenho. Então, eu recomendo muito ali que a pessoa, se ela tem interesse também, né, porque às vezes a pessoa não tem mesmo interesse, mas para mim facilitou muito. Por quê? Não é, novamente, via de regra, mas para mim funcionou porque eu tive contato, né, com o design system. E hoje eu consigo, muitas vezes, auxiliar ali os product designers, recomendando alguma coisa. Putz, será que aqui é um checkbox mesmo? Será que aqui não é um radio button? Pô, só tem 2 opções, não sei o quê. Então, eu consegui ter essa visão. Então, além do conteúdo, eu consigo ter essa visão ali do conteúdo textual, no caso, né? Eu consigo ter essa visão do todo. Claro que ainda, longe de mim de me comparar ali com um product designer nem nada, mas foi bom para eu ter essa noção. E eu acho que esse contexto, para mim, fez total diferença, porque eu conseguia, putz, esse placeholder, esse label aqui e tal, coisas que, para mim, fez total sentido, que eu aprendi muitas vezes num curso, né, de product design, e você aprende também a parte ali de muitas pesquisas, de metodologias, né, não que você vai ter tempo de aplicar tudo, né, não vai, mas é bom para você ter esse conhecimento, esse contexto, né? E aí, claro, se você quiser se aprofundar mais, tem aí cursos, né, de Figma, enfim, eu conheço pessoas da área de conteúdo que não se vem trabalhando ali com um layout nem nada, eu já sou uma pessoa que gosta um pouco, mas principalmente, dependente disso, Luan, das ferramentas, eu diria que a pessoa, quando ela tiver essa migração, ela vá em mente que ela vai precisar muito fazer determinados tipos de pesquisa e ter um olhar atento para métricas, para dados, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então, a gente não pode pensar que o UX-Writer, novamente, é a revisãozinha, é a pessoa que vai ser chamada lá, é só um textinho, é não sei o quê. Não, a gente tem um papel muito maior e a gente tem essa preocupação de, sabe, trazer as pessoas ali, contextualizar, ter linguagem simples, sim, totalmente acessível, mas também pensar nas métricas, se aquele conteúdo está convertendo, se a gente está fazendo a pessoa concluir a tarefa dela, evitando erros, enfim. Então, tem métricas, dados e também evitando, né, eventualmente
transbordo dessa pessoa para suporte, né? Claro que às vezes é impossível, tem coisas que não dependem só de conteúdo, mas para mim acho que é fundamental você ter o conhecimento da disciplina e um olhar atento ali para métricas e dados e a pesquisa. Thalita, muito obrigado pelo papo e eu gostaria de deixar agora o espaço para você divulgar aí suas redes sociais, LinkedIn, artigo no Medium, Instagram, qualquer coisa que você quiser divulgar, fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Luan. Então, agradeço também aí pelo espaço, né? E é muito legal levar a voz, né, do X-Writing aí para o papo de UX, né? Acho que é fundamental. Mas, assim, quem quiser, assim, estou disposta aí à disposição também, caso alguém queira trocar algum papo em relação a isso, né? Pode me procurar aqui no LinkedIn, eu estou como Thalita Gonzalez, né? Então, hoje também eu atuo, né, como design lead aqui do chapter de design, mas ainda meu foco, né, ali é na parte de conteúdo, e também eu escrevo, né, aqui na comunidade do Medium, né, para o X Collective Brasil, e aí também pode me procurar, estou também como Thalita Gonzalez lá. Então, eu gostaria de escrever com mais recorrência, mas eu tento, né, estar sempre presente e estou à disposição aí para quem quiser bater um papo, conhecer um pouquinho mais da disciplina, no que eu puder ajudar aí, seja em transição de carreira, enfim, né, porque já vivi aí na pele um pouquinho disso, então estou por aqui. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Thalita. E você comentou a respeito das heurísticas de Nielsen. O Papo de UX tem lá no nosso Instagram o link na bio que você pode clicar, deixar o seu e-mail e receber um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen ali, as aplicações, e para você estar estudando um pouquinho mais a respeito desse assunto. E para quem gosta do Papo de UX e gostaria de estar contribuindo de alguma forma com a gente tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br, e você pode doar e contribuir qualquer valor que você quiser. Muito obrigado. Para quem quiser ouvir mais assuntos a respeito de UX Content, UX Write, desse universo gigante relacionado de design de experiência do usuário, é só mandar uma mensagem lá para mim no nosso Instagram, @papodeux, e podem também colocar ali as suas indicações de profissionais que vocês gostariam de estar ouvindo aqui, trocando uma ideia comigo no Papo de UX. É isso aí, valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.